Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante, que é o casamento no Código Civil italiano. Vamos falar sobre promessa de casamento, quem pode ou não pode casar e até sobre como a família pode, legalmente, se opor a uma união. Exatamente. Vamos explorar o caminho até o altar segundo a lei italiana, um percurso cheio de detalhes que misturam tradição e modernidade. E é um material riquíssimo, né? Especialmente para os profissionais do direito no Brasil que lidam com cidadania italiana ou que se interessam por direito comparado. Com certeza. É um sistema que revela muito sobre a sociedade, esse equilíbrio delicado entre proteger a família e garantir a liberdade individual. Ótimo ponto. Então, vamos começar por aí, por essa liberdade. A primeira etapa é a promessa de casamento, o noivado. Se um casal fica noivo na Itália e um deles desiste, essa promessa tem força de contrato? Essa é a primeira grande definição que a lei faz, e a resposta é um não bem claro. O artigo 79 é categórico, sabe? A promessa de casamento não obriga a pessoa a se casar. Ah, então não tem como entrar na justiça para forçar o casamento? De jeito nenhum. A liberdade de dizer não, mesmo que seja no último minuto, é, sagrada para a lei italiana nesse ponto. É uma declaração de intenções, mas não um contrato vinculante. Entendi. Isso protege a liberdade. Mas e a responsabilidade? Eu fico imaginando a situação, né? A festa já tá paga, o vestido comprado. Pois é. Se não tem obrigação de casar, quem foi deixado no altar simplesmente arca com todo esse prejuízo? Fica por isso mesmo? É aí que a lei cria um mecanismo de compensação, para não ser injusto, né? Existem duas proteções financeiras. A primeira é bem direta, a restituição dos presentes. Os presentes? Tipo, o anel de noivado? Exatamente. O artigo 80 diz que se o casamento não acontecer, os presentes dados por causa da promessa têm que ser devolvidos. Simples assim. E tem um prazo para isso. Tem. A pessoa tem até 1 ano a partir da recusa ou da morte de um dos noivos para pedir os presentes de volta. Certo, e isso faz sentido. É como voltar ao estado anterior. Mas e as despesas? O aluguel do salão, o buffet, isso que geralmente é o mais caro. Para as despesas, a regra é um pouco mais complexa. O artigo 81 fala em ressarcimento de danos, mas só se a promessa foi feita de uma maneira, digamos, solene. Solene. O que seria uma promessa solene? Não é só o pedido. Não. Não pode ser só um acordo verbal. Tem que ter sido registrada por ato público, uma escritura particular, ou, o que é o mais comum, quando o casal já deu a entrada nos papéis para a publicação do casamento. Ah, então a formalidade da promessa é que cria a obrigação de indenizar. Exato. E mesmo nesses casos, tem duas limitações muito importantes. Primeiro, a indenização cobre só as despesas materiais, os gastos feitos por causa do casamento. Não inclui dano moral. Não. Nesse ponto, a lei italiana é bem pragmática. O foco é o prejuízo financeiro, não a humilhação ou a quebra de expectativa. Isso é bem diferente do Brasil, né? Aqui a discussão quase sempre vai para o lado do dano moral. Pois é. E a segunda limitação é que o valor é proporcional à condição das partes, ou seja, ao padrão de vida do casal. A ideia não é enriquecer ninguém, é só reequilibrar as perdas. Entendido. E a obrigação de pagar é sempre de quem desiste? De quem desiste sem um justo motivo. Ou, e isso é um detalhe importante, de quem deu ao outro um justo motivo para desistir por culpa própria. O prazo para essa ação também é de 1 ano. Ok, superada essa fase da promessa. Vamos para as condições do casamento em si. Quem pode e quem não pode se casar na Itália? A lei estabelece basicamente 3 pilares. O primeiro é a idade, 18 anos. Sempre. Não tem exceção. Tem uma. O tribunal pode autorizar o casamento de quem tem 16 ou 17 anos, mas é um processo judicial. É preciso provar motivos graves. E o que seriam esses motivos graves? Uma gravidez na adolescência, por exemplo? Geralmente sim, a gravidez é um exemplo clássico, mas a decisão final é do juiz, que vai avaliar a maturidade psicofísica do menor, ouvir os pais, o Ministério Público, não é automático. Certo. Qual o segundo pilar? A liberdade de Estado, ou seja, a pessoa precisa ser solteira, viúva ou divorciada.
E a lei foi atualizada para incluir que também não pode ter uma união civil anterior. O princípio é a monogamia. E o terceiro? O terceiro é a capacidade mental. Uma pessoa que foi interditada judicialmente por doença mental não pode contrair matrimônio. Ok, esses são os fundamentos. Agora, e os impedimentos mais específicos? Aqueles que envolvem a família. Ah, sim. A lista do artigo 87 sobre parentesco é bem detalhada. E o que ela mostra é que a lei não está preocupada só com genética, sabe? A visão é de que o casamento é a base da sociedade, e essa base precisa de regras claras para definir o que é uma família. É uma proteção da estrutura social, então. Exatamente. E as proibições absolutas são entre ascendentes e descendentes em linha reta, tipo pais e filhos, avós e netos, e também entre irmãos e irmãs. Aí não tem exceção. E os outros parentes, tios e sobrinhos, por exemplo? Então a lei proíbe o casamento entre tio e sobrinha e também entre afins em linha reta, como sogro e nora. Mas para o caso de tios e sobrinhos, o tribunal pode conceder uma autorização especial. Curiosa essa flexibilidade. Mas tem um impedimento que me chamou muita atenção. O do artigo 88 sobre delito. Parece coisa de filme. Esse é de forte impacto moral. Ele proíbe o casamento entre uma pessoa que foi condenada por homicídio, consumado ou tentado, Certo. e o cônjuge ou parceiro civil da vítima. A lógica é impedir que alguém se beneficie, através do casamento, do crime que cometeu. Nossa! Mas ali está intervindo na escolha da parte inocente do cônjuge que sobreviveu? É uma tutela moral muito forte do Estado? Sem dúvida. E se a pessoa ainda não foi condenada, só acusada? Boa pergunta. Nesse caso, se já houve o que eles chamam de envio a judício, que é quando o acusado se torna réu no processo. Ah, o recebimento da denúncia, digamos assim. Isso. A partir desse momento, a celebração do casamento fica suspensa até a sentença final. Perfeito. Agora, vamos para um artigo que sempre gera debate, o 89, que impõe uma restrição de tempo só para as mulheres, o tal do luto de viuvez. Ah, o divieto temporâneo de nuove nozze. Essa é uma das normas mais questionadas, né? Ela proíbe a mulher de se casar de novo antes de 300 dias do fim do casamento anterior. 300 dias. E por quê? O objetivo histórico é evitar a incerteza sobre a paternidade de um filho que nasça nesse período, a chamada turbatio sanguinis. Mas isso parece totalmente anacrônico hoje em dia, com um teste de DNA que resolve a paternidade em questão de dias. Manter essa espera de 300 dias parece uma regra que perdeu sentido. Concordo plenamente. É um vestígio do passado. A própria lei já tem exceções, mas a crítica principal é essa. A tecnologia tornou a norma obsoleta e acaba sendo uma distinção de gênero que não se sustenta mais. Certo, então vamos supor que nosso casal passou por todos esses obstáculos. Eles têm idade, são livres, não são parentes. Qual é o próximo passo prático, a parte burocrática? O processo começa com a publicazione. É o nosso equivalente aos proclamas de casamento aqui no Brasil. E como funciona? O casal vai ao oficial do registro civil e declara a intenção de casar. O oficial, então, aficha um ato na prefeitura e hoje também publica no site com os dados dos noivos. O objetivo é dar publicidade máxima. Para que qualquer pessoa que saiba de um impedimento possa se manifestar, imagino. Exatamente. E essa publicação tem um prazo de validade. Ah, é? Sim, ela fica fixada por pelo menos 8 dias. Depois disso, o casamento tem que acontecer entre o 4º dia após o fim da publicação e, no máximo, 180 dias depois. 6 meses. Se perder essa janela, tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. A publicação perde o efeito. E se houver urgência? Alguém com uma doença terminal, por exemplo. A burocracia pode ser acelerada. Pode sim. A lei é sensível a isso. O tribunal pode reduzir o prazo por motivos graves ou até dispensar a publicação por causas gravíssimas. E existe o caso extremo, o casamento em iminente perigo de vida. Aí o oficial pode ir até um hospital, por exemplo, e celebrar o casamento na hora, sem publicação nenhuma. Interessante. O processo parece bem direto, né? Cumprir os requisitos, anunciar publicamente, mas a lei italiana coloca um elemento dramático aí, a oposição. A possibilidade de alguém se levantar e dizer, eu me oponho. Essa é a parte da novela, né? A oposição funciona como um freio de emergência legal. E quem pode puxar esse freio? Qualquer um? Não.
A lei é bem restritiva. A lista inclui, em primeiro lugar, os pais. Na falta deles, outros ascendentes e parentes até o terceiro grau, como tios e irmãos. A família próxima. Isso. Também o tutor ou curador de um dos noivos, o cônjuge atual de quem tenta cometer bigamia e, talvez o mais importante, o Ministério Público, que é o fiscal da lei. E como isso funciona na prática? A pessoa vai lá e grita na hora? Não. É um ato jurídico formal. A oposição é uma petição ao presidente do tribunal que é notificada aos noivos e ao oficial do registro civil. E o que acontece depois? O efeito é imediato. A celebração do casamento fica suspensa. O oficial fica proibido de realizar a cerimônia até que um juiz decida se a oposição tem fundamento ou não. E se for uma oposição maliciosa só para atrapalhar o casal, a pessoa que se opôs sofre alguma consequência? Sim, e essa é uma proteção para os noivos. Se a oposição for rejeitada, o opositor pode ser condenado a pagar uma indenização por danos. Ah, bom. A exceção é para os pais, avós e o Ministério Público, que a lei presume que agiram de boa fé. Mas um parente que faz uma oposição sem base, sim, pode sair caro. Uau, que jornada! Então a gente passou pela promessa, que não é um contrato, mas gera responsabilidades. Pelas condições e impedimentos, que vão da idade ao parentesco e até a crimes. E por fim, por esse rito das publicações e o direito de oposição. Exato. O que essa análise completa nos mostra é um sistema que busca, a todo momento, equilibrar a liberdade de escolha do indivíduo com a proteção da instituição familiar, que é vista como um pilar da sociedade. Foi uma análise muito rica, sem dúvida. E para quem nos ouve, fica aquela reflexão que a gente mencionou. Se o propósito daquele luto de 300 dias imposto só à mulher é evitar a incerteza da paternidade. Pois é. Numa era de testes de DNA rápidos e precisos, essa norma ainda se justifica? Ou se tornou apenas um vestígio do passado, uma desigualdade que a própria tecnologia já tornou desnecessária? Agradecemos a companhia nesta análise detalhada do Código Civil italiano. Se este conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos mergulhos em temas relevantes. Até a próxima!